Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Deus Santo e do Espírito, onde diz aqui a idolatria, o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai a vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de benção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. No meio de tudo quanto se vende, nós soube, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer: comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Somente até aqui. Amém. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós aqui na noite desse dia. Paulo escrevia à igreja de Corinto sobre o cuidado da idolatria, do culto de demônios. Porque Corinto era uma igreja rica em dom, em dispensação. Só que por um momento eles não souberam vigiar e acabaram deixando de viver a essência de uma glória, viver a própria força da carne. Quando, se olharmos no começo, fala dos espíritos mundanos que vinham para entrar sobre a igreja. Aquilo que edificava por um momento acabou se deixando de se edificar e acabando deixando costumes contrários entrar sobre o meio da igreja. De modo que Paulo mesmo dizia para eles, no ponto ele dizia que num tempo que ficou com ele, se ausentou, e quando voltou, disse a ele que eles não tinham Tem uma moça passando mal no banheiro do lado das irmãs por nós. Achou a mãe dela? Já achou lá. Glória a Deus. E ele dizia para a igreja de Corinto que naquele tempo que ele se ausentou e quando ele voltou, eles não saíram da mesmice, não cresceram em nada. E
por um momento de uma grande dispensação, eles não souberam aproveitar ela, não souberam viver dela, muitas das vezes se entregando aos deleites da própria vida humana. Um ponto da palavra diz que, quando ele escrevia para Filipe, que hoje o povo está se tornando mais amigos dos deleites da carne do que amigo do próprio Deus. Glória ao nome do Senhor. Se nós pararmos para meditar, é uma realidade, porque nós vivemos um tabernáculo de carne, vestido de uma grande fragilidade. E bem sabemos que a carne, ela inclina para as coisas da carne. Mas a inclinação da carne, ela gera o pecado consumado gera a morte. Mas o Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito, que é saúde, vida e paz. Glória ao nome do Senhor. De maneira que o nosso Espírito, ele é pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, se nós pararmos para meditar, a nossa maior guerra já começa conosco mesmo. Diante da diversidade de tantas coisas que se manifesta, pode perceber que o próprio Espírito trabalha para quê? Para querer defraudar a nossa comunhão. Quando ele dizia para a igreja de Efésios: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra os principados, as hostes espiritual da maldade que está entrando nos lugares celestiais. Ele não falava lugares celestiais à igreja, ele falava mente, porque uma mente iluminada, todo o corpo é iluminado, mas uma mente vestida de treva, todo o corpo é entenebrecido. Glória ao nome do Senhor. E se parar para meditar, o que o inimigo mais hoje ele vem na sua astúcia, querendo vencer a nossa mente, querendo colocar sentimentos próprios, querendo formar um ser diferente sobre a nossa mentalidade. Bendito o Senhor, querer, até mesmo porque quando se fala em idolatria, muitos acham que idolatria é só ídolo, só adorar o ídolo. Não. Nós temos que tomar cuidado, porque diante, bendito o Senhor, da circunstância, daquilo que vem diante de nós, na nossa própria mente, nós vamos formarmos uma idolatria. Nós vamos se perder pelos nossos próprios caminhos. Tem pessoas que, se não tomar cuidado, ele se torna idólatra do seu próprio corpo, do seu próprio ser. Tem pessoas que têm alguma coisa, se não tomar cuidado, ele acaba o quê? Se prendendo naquilo, ele fica carregando aquilo como uma idolatria. É diferente o zelo de um amor com uma idolatria. Porque quem ama, cuida, zela de uma maneira que não atrapalha e nem embriaga e nem traz prejuízo. Glória ao nome do Senhor, porque pode perceber que quando o próprio Cristo, glória a Jesus, ele estava diante dos discípulos e eles todos maravilhados por aquilo que estava acontecendo, o Senhor falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas como assim? Diante de tudo que nós estamos vendo, vai acabar tudo? Como que isso vai acontecer? Quando vocês verem a iniquidade se aumentar, o amor de muitos esfriar, ver o pai contra o filho, filho contra o pai, nação contra nação, reino contra reino. Isso é o princípio de dores. Por isso não juntai os tesouros dessa vida, que a traça rói, a ferrugem consome, os ladrão minam. Mas ele dizia: procurai fazer bolsas que não envelheçam, e buscai os tesouros do alto, que a traça não rói, a ferrugem não consome, e os ladrão também não minam. Glória ao nome do Senhor. E o que nós notamos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que nós temos que tomar um grande cuidado, para que nós não trazemos daquilo que é lá de fora, para esse lugar tão santo. Porque a mocidade pode perceber uma coisa, que hoje, nos dias que nós vivemos, a opressão é tão grande, o combatimento. Nós entramos aqui, na verdade, fisicamente, mas se nós não clamar pelo sangue do conserto eterno, nós estamos ligados lá fora. Nós estamos ainda conectados nas redes sociais. Estamos aqui, estamos mandando mensagem. Dá uma olhada como está isso aqui. Olha, fulano testemunhou, fulano Bertrano orou. Na verdade está e não está na comunhão. Porque está
preso naquilo que é físico, naquilo que é matéria. Glória a Deus. Mas feliz é aquele quando ele entra aqui para dentro, ele olha para si próprio e vê as suas vestes por um momento rotulada de tanta guerra, de tanta batalha, manchada na verdade, rasgada. Mas ele fala: Senhor, eu entrei aqui, tu sabe como tem sido a minha luta. Eu tenho lutado com as forças contrárias de dia, de noite e de madrugada, que querem embargar a minha carreira, quer tirar de dentro de minha fé a esperança, o dom de crer na vida eterna. Mas pela vida ou pela morte aqui eu cheguei. E eu sei que a terra não tem nada para me dar, e nem o mundo para oferecer. Mas se tu abrir a porta para mim entrar no teu tabernáculo, o que eu preciso nessa noite eu vou receber.